Em algum ponto do planeta, neste exato momento, uma tempestade enorme está nascendo longe dos nossos olhos. Lá em cima, acima de uma faixa escura de oceano, as primeiras nuvens se juntam. O horizonte perde a cor e o vento ganha um jeito decidido. Lá embaixo, um único pescador olha para o céu e estranha a mudança. Ele conhece aquele pedaço de mar desde criança e sabe que aquele não é um dia comum. Enquanto recolhe a rede devagar, sem pressa, ele ainda não faz ideia do tamanho do que está se formando sobre a cabeça dele. Vista de cima, a cena muda completamente. A pequena embarcação vira um ponto esquecido no meio de um tapete cinza em movimento. Relâmpagos começam a riscar o céu, como veios de luz atravessando um corpo gigante que está despertando. Se essa mesma tempestade estivesse acima de uma cidade grande, cada clarão viraria vídeo, cada trovão seria assunto em grupo de mensagem. Em poucos minutos, teria gente filmando e dizendo que nunca viu o céu daquele jeito. Mas ali, naquele trecho perdido do mapa, não tem multidão, não tem trânsito parado, não tem gente na janela filmando o céu. A tempestade nasce, cresce e se prepara para explodir em água e vento quase sem plateia. Talvez só aquele pescador leve essa cena na memória. Para o resto do mundo, é como se nada tivesse acontecido. E é aqui que a pergunta aparece. Como algo tão grande pode simplesmente não virar história? Por que algumas tempestades marcam para sempre a memória de uma cidade inteira, enquanto outras atravessam o planeta em silêncio, como se nunca tivessem existido? É isso que a gente vai investigar hoje aqui no Forças da Natureza. Se você é do tipo que olha para o céu e imagina o que está acontecendo muito além do horizonte, se inscreve agora no canal Forças da Natureza e vem com a gente descobrir por que tantas tempestades nascem com força total, mas quase nenhuma tem chance de ser lembrada. A tempestade sobre o mar segue o seu caminho. O pescador, depois de lutar com o vento e com a água batendo no casco, volta para casa com a roupa encharcada, o corpo cansado e a cabeça cheia daquela cena. Para ele, aquele dia nunca mais vai ser um dia comum. Quando ele conta o que viveu, talvez alguém da família acredite, talvez alguém diga, ainda bem que você voltou bem. Mas, fora daquele pequeno círculo, nada muda. Nenhum jornal comenta, nenhum vídeo viral mostra o barco no meio das ondas. Enquanto isso, em terra firme, longe dali, um grupo de amigos atravessa a cidade de carro numa tarde nublada. Eles estão presos no trânsito, mexendo no rádio, rindo de alguma piada qualquer, quando o céu muda de cor de um jeito absurdo. As nuvens descem, o vento faz barulho entre os prédios, e de repente, uma cortina de chuva cai com tanta força que os faróis dos carros parecem luz de vela diante do que vem do céu. Em poucos minutos, vídeos começam a aparecer nas redes. Gente filmando alagamento na rua, gente mostrando placas balançando, gente narrando do alto da janela. Olha isso, eu nunca vi uma coisa dessas aqui. No dia seguinte, o assunto ainda está vivo. Colegas de trabalho lembram, vizinhos comentam, alguém fala. Aquela tempestade de ontem foi de respeito. A mesma natureza que se apresentou para o pescador no meio do nada, agora se apresentou para milhares de pessoas ao mesmo tempo. E por causa disso, ganhou lugar na memória coletiva. É aqui que a ilusão começa a aparecer. No fundo, a maioria de nós cresce com uma ideia simples. Se algo é muito grande, muito forte, muito fora do normal, então automaticamente vai ser lembrado. É como se tamanho viesse com um carimbo invisível de memorável. Uma tempestade gigantesca? Claro que vai virar história. Claro que vai marcar época. Claro que todo mundo vai comentar. Só que a natureza não funciona obedecendo o nosso claro que vai. Ela não tem compromisso com o que a gente considera importante. Ela apenas acontece, longe, perto, em cima de cidades, no meio do oceano, sobre florestas, desertos, montanhas, em lugares onde moram milhões e em lugares onde quase ninguém vive. É aí que o engano se revela. Não é o tamanho da tempestade que decide se ela vai ser lembrada. É o lugar onde ela acontece e as histórias que nascem a partir dela. A natureza também tem a linha do tempo dela, só que muito mais longa, espalhada pelo planeta inteiro. A nossa cabeça gosta de acreditar que o que é grande todo mundo fica sabendo. Mas pensa em quantas coisas grandes você nunca viu de perto. Tempestades em mares distantes, ventos que dobram florestas que você nunca vai visitar,
chuvas que transformam estradas em rios, em lugares onde você nunca vai pisar. Tudo isso acontece, mas não chega até a sua memória. É como se o mundo fosse uma enorme biblioteca, e você só tivesse tempo de ler alguns poucos livros. Com as tempestades, é igual. Algumas chegam até você em forma de notícia, de relato de alguém próximo, de lembrança que marcou um ano. Outras passam só na página da natureza, não entram no seu livro, não viram capítulo da sua história, e ainda assim a gente insiste em pensar: se fosse tão grande assim, eu teria ouvido falar. Essa frase mora no fundo da cabeça de muita gente. Ela vale para fenômenos naturais, para acontecimentos distantes, para tudo aquilo que a gente não viu. Mas ela esconde um erro silencioso. O mundo não cabe dentro do que a gente escuta, nem dentro do que aparece na nossa tela. A natureza é muito maior do que o nosso campo de visão. Imagina de novo aquele pescador, sentado à noite olhando para o mar escuro, lembrando de cada trovão, de cada balanço do barco, enquanto na cidade grande alguém comenta em voz baixa: "Hoje o dia foi bem normal, né?" Duas pessoas vivendo o mesmo planeta, dois relatos completamente diferentes do mesmo dia. Para uma, foi um dia inesquecível. Para outra, foi mais uma terça-feira qualquer. Entre esses dois extremos, a maior parte das tempestades acontece. Algumas caem no centro da nossa atenção, outras passam bem fora. Não é a natureza que muda de importância, é o nosso olhar que muda de lugar. Quando a gente percebe isso, fica mais fácil aceitar que grande e famoso não são a mesma coisa. Uma tempestade pode ser enorme e quase anônima. Outra pode ser menos intensa e, ainda assim, ficar para sempre na memória de uma cidade inteira porque apareceu no momento certo, no lugar certo, dentro da vida de muita gente ao mesmo tempo. Se essa forma de pensar já está mexendo com o jeito que você olha para o céu e para as notícias sobre o tempo, aproveita e deixa agora o seu like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que o Forças da Natureza merece chegar em mais pessoas curiosas como você, que não querem só saber se vai chover ou não, mas também entender o que acontece por trás das histórias que a gente conta sobre o clima. No fundo, a grande ilusão é essa. A gente acha que o mundo é formado apenas pelo que ficou famoso. Mas o mundo real é feito, em grande parte, daquilo que aconteceu sem ninguém ver, sem ninguém registrar, sem ninguém transformar em lembrança coletiva. E é justamente aí que está o próximo passo da nossa jornada. Se não é o tamanho que decide o que será lembrado, o que é então que realmente transforma uma tempestade em algo digno de virar história para tanta gente? No próximo ato, a gente vai olhar para esse padrão invisível. O momento em que a trajetória de uma tempestade se cruza com a nossa trajetória humana, e a partir daí, as duas histórias passam a caminhar juntas. Alguns dias depois daquela tempestade no mar, o pescador está sentado na calçada em frente de casa, olhando para o horizonte como quem ainda conversa com o que passou. Quando alguém pergunta como foi a última saída para pescar, ele não fala de quantidade de peixe, fala do céu, conta do vento que virou de repente, das ondas que cresceram rápido, do clarão que iluminou tudo por um instante. Para ele, aquele dia ficou guardado. Tem som, tem cor, tem cheiro de chuva misturado com sal. É um daqueles capítulos que a memória insiste em revisitar. Na mesma semana, na cidade distante, um dos amigos que ficou preso no trânsito conta a própria versão da tempestade na hora do almoço. Ele fala do céu que escureceu num piscar de olhos, da água subindo na rua, do barulho dos trovões estourando entre os prédios. Pega o celular, mostra o vídeo que gravou pela janela do carro. Um raio cortando o céu atrás de um prédio conhecido. Quem está em volta reconhece a paisagem, comenta, ri, se assusta de novo. Alguém diz: "Eu vi isso nas redes." Outro completa: "Lá em casa caiu a luz na mesma hora." De repente, aquela tempestade não é só um momento do clima. Ela vira ponto em comum na história de muita gente. Cada pessoa acrescenta um detalhe: a árvore que caiu na esquina, a rua que virou rio, a criança que chorou com medo do trovão. É a mesma natureza atuando em dois cenários diferentes. Sobre o mar, ela encontrou quase ninguém. Sobre a cidade, encontrou milhares de pessoas ao mesmo tempo. O fenômeno é parecido, mas o resultado na nossa memória é completamente diferente. Se a gente pudesse ver o planeta de muito alto, enxergaria dois conjuntos de trilhas. Um deles é o das tempestades, caminhos desenhados no céu, com nuvens se formando, avançando e se desfazendo. O outro é o das nossas rotinas, caminhos saindo de casa,
indo para o trabalho, para a escola, para o porto, para a estrada. Na maior parte do tempo, essas trilhas correm separadas. Tempestades passam sobre oceanos vazios, sobre florestas distantes, sobre regiões onde ninguém está olhando para o céu naquele momento. Elas existem, cumprem o ciclo, mas não encontram quase nenhuma testemunha humana. De vez em quando, porém, essas trilhas se cruzam. Uma formação de nuvens que parecia distante chega ao litoral de uma capital. O vento que fazia barulho só nas copas das árvores agora balança placas, fios, janelas. A chuva que caía no silêncio de um campo agora cai sobre avenidas, aeroportos, estádios. É nesse cruzamento que uma tempestade deixa de ser apenas natureza e vira também memória coletiva. Ela ganha data, apelido, história, vira aquela chuva daquele ano, a ventania que ninguém esquece, o dia em que tudo parou por causa do céu. O pescador e o grupo de amigos são dois exemplos do mesmo padrão. Para ele, a tempestade no mar foi enorme por dentro e quase silenciosa por fora. Para eles, a tempestade na cidade foi enorme por fora e barulhenta por dentro. Na linha do tempo da natureza, as duas contam. Na nossa linha do tempo humana, apenas aquela que teve muitas testemunhas ganhou eco, repetição, virou história que circula por aí. Se você olhar para as tempestades de que se lembra, vai perceber esse padrão funcionando. Quase sempre elas estão ligadas a algo seu. Uma casa, um trajeto, uma pessoa, um medo, um susto, um prejuízo, ou até um momento bonito visto da janela. Não é só o céu que muda, é o jeito como essa mudança atravessa a sua vida. Por isso, para cada tempestade que vira inesquecível para muita gente, existem várias outras, tão grandes quanto, que passaram bem longe do nosso pequeno círculo de atenção. É como se o mundo fosse uma sala enorme e os lugares onde vivemos fossem apenas pequenos holofotes. Quando uma tempestade passa bem embaixo de um desses holofotes, ela ganha testemunhas, vídeos, comentários, lembranças. Quando passa fora deles, continua sendo tempestade, mas ninguém aponta, ninguém narra, ninguém repete a cena depois. Não é que uma seja mais importante para o planeta do que a outra. É só que uma entrou no nosso campo de visão, e a outra ficou guardada apenas no arquivo silencioso da natureza. E agora eu quero te trazer para dentro desse mapa de histórias. Pensa um pouco. Qual foi a tempestade mais marcante que você já viveu? Foi aquela que derrubou árvores na sua rua? A que alagou o bairro? A que te deixou preso em algum lugar? Ou aquela que você assistiu da janela, sem conseguir parar de olhar para o céu? Deixa aqui nos comentários qual foi a tempestade mais inesquecível da sua vida e de qual cidade e estado você está assistindo ao canal Forças da Natureza. Assim, além da história que a natureza já escreveu no céu, a gente cria também um grande mapa de memórias humanas, espalhadas por vários cantos do país e, quem sabe, do mundo. Quando você começar a ler experiências de lugares diferentes, vai perceber como esse padrão se repete. Enquanto um lugar vivia um dia aparentemente comum, outro lugar vivia aquele dia que ninguém esquece. No fim das contas, as tempestades existem primeiro na escala da natureza e só depois, eventualmente, na escala das nossas histórias. Elas não nascem com o rótulo de famosa ou esquecida. Elas apenas seguem o caminho delas. Quem decide quais vão virar marco emocional, quais vão ganhar espaço em roda de conversa, quais vão ser lembradas por anos, somos nós, com o nosso jeito limitado de olhar. No próximo ato, a gente vai abrir ainda mais o zoom. Em vez de falar só de encontros específicos, vamos enxergar o planeta como um todo. Um lugar onde, ao mesmo tempo em que você vê céu tranquilo pela janela, algo gigantesco pode estar acontecendo em algum ponto distante, sem pedir licença para aparecer na sua memória. Imagina que, em uma cidade qualquer, alguém acorda, abre a janela e vê um céu comum. Algumas nuvens claras, um pouco de sol, nenhum sinal de algo grandioso. Essa pessoa toma café, olha rápido a previsão no celular, vê que não tem nada demais para hoje, e segue a vida como se o planeta estivesse em modo neutro. Se alguém perguntar, como está o tempo aí? A resposta vem na hora. Tranquilo, tudo normal. Agora muda de cena. Em outro ponto do mapa, no mesmo horário, um morador de uma região litorânea olha para o céu e sente outra coisa. As nuvens já começam a se juntar num bloco mais pesado, o vento muda de direção, o ar parece denso. Ele fecha a casa um pouco mais cedo, recolhe o que está do lado de fora e joga a frase clássica no ar. Hoje o tempo não está com uma cara muito boa. Mais longe ainda, numa estrada quase vazia, um caminhoneiro dirige com o rádio ligado.
sem imaginar que, alguns quilômetros à frente, o céu já está montando uma parede de nuvens no caminho dele. Por enquanto, ele só vê um escurecer leve no horizonte. Para ele, é só mais um trecho de viagem. Para a natureza, é o início de mais um capítulo. O planeta faz isso o tempo todo. Enquanto entrega para uns um dia que parece absolutamente comum, para outros, ele prepara um dia que nunca mais vai ser esquecido. Quando a gente amplia a lente, fica mais fácil perceber o quanto a nossa visão é limitada. O que a gente chama de dia tranquilo, muitas vezes quer dizer apenas dia tranquilo aqui. Enquanto você atravessa a rua debaixo de um céu estável, alguém, não muito longe, pode estar correndo para se abrigar. Enquanto você reclama do calor sem nuvens, em outro lugar alguém está vendo o telhado chacoalhar com o vento. Tudo isso cabe sob o mesmo rótulo no calendário. Segunda, terça, quarta. Para uma parte do mundo, mais um dia qualquer. Para outra parte, o dia que vai ser lembrado por anos como aquele dia. A natureza não faz essa separação. Para ela, tudo faz parte de um fluxo contínuo, aquecendo, esfriando, acumulando, liberando energia. Ela não escolhe cenário por importância humana. Uma tempestade pode nascer sobre uma metrópole, sobre um vilarejo, sobre o mar, sobre um lugar onde quase ninguém vive. O valor que a gente dá a cada episódio não muda o papel que ele tem no equilíbrio do planeta. Já a nossa memória funciona como se fosse uma vitrine iluminada. Na frente do vidro ficam os fenômenos que viraram história, os que ganharam vídeos, manchetes, apelidos. Mas atrás dessa vitrine, numa sala muito maior, existem tempestades que ninguém contou, ventos que ninguém filmou, chuvas que ninguém comentou no dia seguinte. Quando você junta o primeiro vídeo e este, o desenho fica claro. De um lado, as forças da natureza que o mundo decidiu lembrar. Do outro, um universo inteiro de fenômenos que seguiram o mesmo caminho no céu, mas nunca cruzaram o caminho de gente suficiente para virar lenda oficial. E é justamente nessa diferença entre o que acontece e o que a gente registra que a frase deste episódio ganha força. Nem toda tempestade nasce para ser lembrada. Mas isso não quer dizer que ela não exista, nem que seja menor dentro da história real do planeta. Agora a gente dá o próximo passo e entra em um terreno ainda mais discreto, aquele momento em que tudo parece calmo, mas a natureza, em silêncio, já começou a se organizar para mudar completamente o cenário. Chegando ao fim dessa jornada, dá para resumir tudo em uma cena simples. De um lado, a natureza, enorme, cheia de movimentos acontecendo ao mesmo tempo pelo planeta. Do outro, a gente, com a memória limitada, tentando transformar alguns poucos desses momentos em história. Ao longo deste vídeo, você viu que nem toda tempestade nasce para ser lembrada. Não porque falte força, nem porque falte importância, mas porque muitas delas nunca cruzam o pequeno círculo de atenção em que a nossa vida acontece. Elas nascem, crescem e morrem sobre lugares quase vazios. O vento muda, o céu escurece, a chuva cai com intensidade, mas ninguém filma, ninguém comenta, ninguém transforma aquilo em o dia em que... Do ponto de vista da natureza, no entanto, todas contam. Cada formação de nuvens, cada trovão, cada mudança no céu faz parte de uma dança maior que a gente só consegue enxergar em pedaços. Para nós, algumas tempestades viram marco. A da infância, a que virou notícia, a que arrancou o telhado, a que atrasou viagem ou mudou completamente os planos de um dia. Outras passam pelo mundo sem ganhar nome, sem ganhar uma frase de lembrança em nenhuma conversa. É aí que a frase deste vídeo ganha peso. Nem toda tempestade nasce para ser lembrada, mas todas fazem parte da história real do planeta. Quando você olha para o céu depois de entender isso, um dia comum deixa de ser tão simples. Você começa a imaginar quantas coisas podem estar acontecendo além do horizonte, em lugares que talvez nunca visite, em cenários que nunca vão aparecer nas notícias. No primeiro vídeo da série, a gente falou das forças da natureza que conseguiram atravessar distâncias, ganhar apelidos, virar quase lenda. Hoje você viu o outro lado. As tempestades discretas, os fenômenos sem plateia, as histórias que quase nunca chegam a ser contadas por ninguém. É aquele instante em que o céu ainda parece normal, o vento ainda está calmo, as pessoas seguem a vida sem pressa, mas pequenos sinais já começaram a se alinhar para mudar o cenário. É justamente nesse território que a gente vai entrar no próximo capítulo da série. Se hoje você entendeu que muitas tempestades nunca chegam a virar memória, no próximo vídeo a gente vai falar do que vem antes de qualquer lembrança, antes de qualquer trovão, antes do primeiro raio. O silêncio antes da tempestade.
Se essa forma de enxergar o mundo fez você olhar diferente para o céu, eu te convido a se inscrever no canal Forças da Natureza para acompanhar os próximos episódios e continuar explorando com a gente as histórias que o planeta conta todos os dias. E agora eu quero muito te ouvir. O que mais te marcou neste vídeo? A ideia de tempestades que ninguém lembra? A diferença entre o que a natureza faz e o que a gente registra? Conta aqui nos comentários o que você aprendeu ou repensou e vamos continuar essa conversa juntos, tentando entender melhor as verdadeiras forças da natureza.